Boa tarde a todos. A gente já chega aqui o programa contando para vocês o que aconteceu agora, né? O ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, morreu. Hoje ele estava internado, né, com câncer no hospital lá da Barra. Enfim, o Eurico que escreveu, né, Cazé, uma história muito enorme no futebol carioca, principalmente no Vasco da Gama. Ele que foi presidente, foi vice-presidente, que na época do Calçado todo mundo achava que ele era o presidente, na verdade era o Calçado. Boa tarde, Cazé. Um dia triste pro futebol, né? Porque as pessoas podem não gostar do Eurico, mas ele fez história no futebol. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, pessoal de casa. Como eu falei, um personagem que é muito controverso, um personagem muito polêmico, opiniões fortes, muitas polêmicas na sua carreira, mas, inegavelmente, um personagem muito vitorioso e um personagem que marcou sua história no Vasco da Gama e marcou sua história no futebol carioca e no futebol brasileiro. Essas imagens aí que estão passando aí são até recentes, assim, de 3 anos atrás. O Eurico estava bem, né, apesar da idade. Nos últimos anos, o estado de saúde dele piorou muito. Eu acho que muito em função dele estar longe do Vasco. Eu acho que ele, estando ali dentro do Vasco, era um estímulo para ele, um estímulo de vida mesmo. E a partir do momento que ele começou a se afastar um pouco do Vasco, até por problemas de saúde, isso acelerou o processo dele. Então, um dia triste, você sendo fã ou não, você concordando ou não com ele, é uma morte e tem que ser respeitada a figura, né? E a família do Eurico Miranda, que é um dos grandes nomes da história do Vasco. Isso aí. Pedro Certezas, boa tarde. Essa imagem aí, ele falando com os meninos, isso era uma tradição do Eurico, que o grito casaca, né, que é um grito muito conhecido e muito cantado pelos vascaínos, era muito exigido pelo então presidente, nesse momento aí ele era presidente, e todos os meninos da base gritavam o grito do casaca, que muitas das vezes não são vascaínos, mas dentro do clube Vasco da Gama, com ele como presidente, todo mundo era Vasco da Gama. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, todo mundo. O Eurico tinha a cara do Vasco. Eu cresci vendo o Eurico sendo presidente, tá no meio do futebol, e eu cresci com ele exaltando muito a personalidade de ser Vasco e tal. Tive até um professor na faculdade que falou que ele foi o maior dirigente da história do Brasil, como personagem, como ele fazia as coisas. E é uma perda muito grande no futebol. É uma pessoa, um personagem absurdo no futebol. Eu acho que o maior dirigente que eu já vi no Brasil. Ele, Felipe Ruggeri, boa tarde, ele criava uma rivalidade. O futebol vive disso, né, gente? Do clubismo, da rivalidade. E isso o Eurico sabia fazer muito bem. Esquentar um clássico antes dele acontecer, né? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Distribuir chocolate, né, para a torcida do Vasco na Páscoa. O Eurico, depois de uma goleada. Depois de uma goleada e virou... Então criou-se um adjetivo dentro do futebol, né? Virou chocolate, né? E o Eurico entrou no campo, já viu o Eurico entrando no campo, interrompendo o jogo. É um dirigente clássico, um cartola clássico que a gente perde aí. É uma pena, realmente, muito polêmico, mas entendia muito de futebol, era inegável, entendia, organizou competições, sempre ligado à CBF também, a parte do Clube dos 13, naquela Copa União de 87 também, o Eurico foi um dos caras que administrou e que fez a concepção da competição, cara muito presente, enfim, eu concordo muito com o que o Cazé falou. Quando ele perdeu a presidência do Vasco, isso com certeza foi desmotivando, foi piorando o estado de saúde dele. Nas entrevistas a gente já via ele um pouco debilitado também, né? Já não estava andando direito. Acontece, chega a hora de todo mundo, deixou um legado, deixou a história aí pro Vasco, torcedor, bola para frente. Cazé, eu acho que a palavra que define aí o Eurico como dirigente, como vascaíno, como tudo, é surpreendente, né? A gente viu o Eurico, acontecia alguma coisa, a gente pensava, o que vem do Eurico agora? Inclusive, em 2013, quando o Vasco caiu, lá naquele jogo contra o Atlético Paranaense, muita gente falava, o presidente não era o Eurico, e falava, se fosse o Eurico, o Vasco não caía, o Eurico ia entrar em campo, não ia deixar o jogo terminar, porque teve aquela confusão na arquibancada. Claro que isso é o si, mas ele era lembrado pelos torcedores até quando não era presidente. Até pelos torcedores que reclamavam dele, né? Nessas ocasiões. Você falou essa lembrança, uma lembrança que poucos têm, mas que eu concordo. Se o Eurico fosse presidente do Vasco, provavelmente o Vasco não cairia naquele ano só por causa daquele jogo. E aí, isso por quê? Porque o cara tinha um compreendimento da regra surreal.
ele acharia alguma brecha ali, e aí, se é legal ou não, se é justo ou não, ele ia falar, cara, não tem condição de jogar porque os caras viram a torcida sendo acuada, sendo agredida. Então, assim, o Eurico é inegável também, enquanto ele tinha o poder, ele sempre lutou pelo Vasco. E aí não cabe aqui falar, não, de forma X, forma Y, beleza. Às vezes não era a forma mais ortodoxa, mas o Eurico sempre lutou pelo Vasco. Como eu falei, o Rogério acrescentou e até confirmou, depois que se afastou do Vasco, ele foi... dava para perceber assim, ele precisava estar ali presente. E quando ele se viu longe de tudo, ele foi piorando. Então, assim, o Eurico era um cartola clássico, assim, é a definição do cartola. Não é um dirigente, ele não era um cara... Principalmente na década de 90, exato, né, Cazé? então, assim, um cara que tem a palavra, que é muito valiosa. Então, você falava assim, Fernanda, você vai ser jogadora do meu time. Você fala assim, acabou, não tem essa de... Ah, não, assinei pré-contrato, que não sei... Não. Falou sim, é sim. E se não concordar, eu vou na sua casa te buscar para contratar. Então, assim, o Eurico era muito ativo como dirigente, era muito ativo, lutava pelo que ele queria e em prol do Vasco. E, como eu falei, agora, assim, alguns torcedores do Vasco não gostavam dele, mas eu acho que esse não é o momento da torcida celebrar, comemorar, ficar feliz, porque não cabe, de verdade, por respeito até à família, cara, por respeito à família e por respeito ao legado. Foi um cara que foi vitorioso sim no Vasco, isso é inegável, não tem como lutar. E muita gente fala assim, não, porque o Calçado era presidente, o Eurico era vice, não sei o quê, mas o Eurico era ativo como dirigente ali. Ele que muito montava importante. ele montava, montou Ninguém nem grandes sabia, clubes. às vezes, né? Digo o grande público, não só o vascaíno sabia. Tem uma história Mas do era o momento que o pessoal Donizete, achava O que... Donizete é espetacular. Tem uma história do Donizete, inclusive, que o Donizete assinou com o Flamengo, né? O Donizete que foi campeão da Libertadores com o Vasco em 98, e o Eurico falou assim, não, você não vai pro Flamengo. Foi na casa do Donizete, rasgou os documentos lá do Donizete e falou, só assinar com o Vasco. E o Donizete assinou com o Vasco. Isso não cabe mais no futebol hoje, óbvio, não tem mais isso. Mas na época é algo louvável, é algo que, cara, assim, o cara tá pensando no clube e falando, meu Deus, esse cara aqui tá correndo atrás. Isso acabou que o futebol se tornou mais profissional, às vezes não, o documento vale muito mais do que a palavra, ser transparente é muito importante. Então, assim, o Vasco do Eurico, nos últimos anos, acabou ficando um pouco para trás. E aí ficou marcada essa imagem de um dirigente rabugento, de um dirigente que reclama de E ele gostava, tudo. né, de ter essa imagem, né? Na Cazé? realidade, eu acho que ele não estava nem aí pro que os outros falavam dele, cara. Ele tinha a imagem dele... Coronelzão, né? Exato, e ele não ligava muito para isso. Então começam aí as manifestações na internet das pessoas, inclusive o Romário falou agora no seu Twitter oficial, faleceu agora há pouco o ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, ele tinha um câncer no cérebro. Eurico foi um dos pouquíssimos amigos que fiz no futebol, com certeza sentirei falta de fumarmos um charuto juntos e dos bons papos que batíamos meus sentimentos à família. Inclusive, Pedro Certeza, uma vez entrevistei o Andrezinho, que jogou muito tempo no Vasco, e ele falou que o Eurico foi o melhor presidente que ele teve na carreira dele. Ele era tipo um pai. Alguns jogadores, ninguém é unânime na vida, né? Mas muitos jogadores que trabalharam com o Eurico tinham essa questão da palavra, da confiança dele como a figura de presidente. Lá no Esporte Interativo, a gente tinha um programa chamado Jogando em Casa e tinha um quadro que era 10 ou banco. Perguntava para os jogadores sobre personalidades, os jogadores tinham que falar se ele era 10 ou era o banco. Todos, a única unanimidade, todos os jogadores que tiveram o Eurico como presidente colocaram ele como 10. Todos, 100%, não faltava um. O cara podia dar banco para todo mundo, mas quando chegava no Eurico, era 10. Então ele sabia muito como lidar com os jogadores dele, passar essa confiança de presidente, os caras amavam ele de paixão. Não faltava comando, né? O Eurico sabia comandar perfeitamente, ele tinha o trato com os jogadores, ele ligava para os jogadores, ia na casa dos jogadores. Isso falta um pouco para os dirigentes hoje em dia. Fica muito, o diretor de futebol vai lá, ele lida com os jogadores, eu sou o presidente, eu estou aqui, né? O Eurico não, o Eurico comandava todos os setores, ele era a figura que os jogadores, aconteceu algum problema? Vou no Eurico, eu posso conversar com e ele. até né? de Ele ter a sabe. confiança e a certeza de que, não, tá dando um problema aqui, eu tô com o celular atrasado, o Eurico vai resolver isso aí, porque ele é um cara de palavra, sempre foi, principalmente com os jogadores. E aí, só um porém, a Fernandinha quer mostrar aqui um opositor do Eurico
lamentando a morte dele, só indo de encontro ao que certeza falou, dá uma passada assim ao torcedor que não gosta do Eurico, ou só para também dar uma olhada, se você gosta, uma passada nos ex-jogadores do Vasco, até da base. Eu posso dar certeza que 99% vão estar hoje homenageando o Eurico, porque foi muito importante para eles. O Eurico, para os jogadores, sempre foi um cara muito sério, muito importante, e tinha aquela relação de respeito, né? Aquelas imagens clássicas do Eurico passando, jogador cabeça baixa. Então ele era assim, ele tinha uma aura de poder, assim. Era o chefe mesmo. E através do Twitter também o Júlio Brandt, né, que tentou 2 eleições aí a presidente do Vasco da Gama contra, né, o Eurico, né, eles eram adversários nas urnas, mas está aí no Twitter o Júlio sentindo, né, meus sentimentos aos familiares do grande benemérito e ex-presidente do nosso clube de regatas Vasco da Gama, Eurico Miranda, por seu falecimento. Isso é bacana, né? A gente viu que, aliás, eu falei como ele é surpreendente, Cazé. E foi a maior, o final de tudo que ele fez pelo Vasco da Gama, que ficou muito notório, foi a última eleição. O que ele fez no último dia, no último minuto, e colocou o Campelo na chapa dele, que era uma chapa que os dois tinham se juntado, ele e o Júlio Brandt. Todo mundo ficou, meu Deus, onde o Eurico vai parar, né? Ele era um cara que surpreendia. Todo mundo esperava mais alguma coisa. Exato, além daquilo. Aquilo ali não era o que aconteceu. O Eurico tinha um plano para tudo. O cara tinha sede de poder, assim. Ele queria estar no poder. E aí, eu acho que ele, quando ele se viu que ia perder o comando do Vasco, e o quão importante para ele era aquilo, não só para ser o presidente, ele tinha na cabeça dele, e aí não cabe julgar se está certo ou se está errado, que ele, como presidente do Vasco, era o melhor. Então, assim, ele não via Júlio Brandt, ele não via Campelo, ele não via ninguém, ele queria estar ali. E aí ele podia usar o Campelo para ganhar, e aí ele ia tomar o poder depois, ele queria ter o poder. Ele era surpreendente. A gente deixa nossos sentimentos aqui a todos os familiares do Eurico. Vamos mudar o assunto? E só um porém, rapidinho. Aproveitar, né, que a gente está no SBT, um dos maiores gestos mais polêmicos, mais grandiosos do Eurico foi estampar a marca do SBT numa final de Campeonato Brasileiro de 2000, quando o Vasco foi campeão, com o SBT nas costas. Porque estava sendo transmitido pela Globo. Exatamente pode isso. Falar então, aqui, estava sendo transmitido pela Globo, o Eurico Miranda colocou o logo do SBT, Vasco campeão, um dos gestos mais, assim, pelo seu sorriso, da muito história bem. do futebol. Olha só, o Botafogo venceu o Madureira de virada ontem no Newton Santos e eu tive a honra de comandar a locução do estádio. Foi uma honra, nossa, eu fiquei muito emocionada. Os detalhes você vai ver agora com a nossa querida e também botafoguense, Natália Pereira. No Newton Santos, homenagens para elas. O time entrou com integrantes da ONG Não Me Calo, que acolhe mulheres vítimas da violência. E lá em cima, na cabine... E o jogo hoje é muito especial. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, pela primeira vez na história, o estádio Newton Santos terá uma voz feminina na locução do jogo. E essa voz, você que está aí do outro lado, conhece muito bem. É da nossa Fernanda Maia, apresentadora do SBT Esporte Rio. Fernandinha, conta pra gente a emoção desse momento. É uma honra enorme, não só por estar aqui, mas pela campanha, né? A campanha se chama Não Se Cale, o Botafogo contra o Feminicídio. E é bom a gente gritar isso, a gente chamar atenção para isso, né? E aí, paralelamente a essa campanha maravilhosa, uma das homenagens é eu estar aqui, pela primeira vez, uma mulher aqui sendo locutora do estádio Newton Santos. É uma honra, esse estádio aqui é minha casa, minha história profissional dentro do jornalismo começa aqui. E antes da bola rolar, vamos à escalação. 6, nossa revelação, Jonathan. 5, Gustavo. Em campo, com apenas 4 minutos, Chiesa quase abriu o placar. Mas quem saiu na frente foi Madureira. Gatito defendeu, mas Marcinho fez contra. O Botafogo pressionou, teve mais posse de bola, mas perdeu essa chance de empatar. Cícero mandou na trave. E entre um lance e outro, a presença dela, a botafoguense Roberta, filha da nossa Fernanda. O segundo tempo já começou com polêmica. O Botafogo reclamou muito nesse lance, mas o juiz mandou seguir e não marcou pênalti. Mas o gol não demorou a sair. Jonathan chutou cruzado e deixou tudo igual. Solta aí a imagem da comemoração da Fernanda Maia na cabine. Gol
menino da nossa joia. É dele, da nossa camisa sagrada, 6, Jonathan. O jogo deu uma esfriada, o Alvinegro encontrou dificuldades para chegar ao ataque, mas chegou, e chegou muito. Chiesa desencantou e deixou dele. Virada alvinegra. E solta o grito da Fernanda. Gol do Botafogo! É o nosso vira-vira! Tá aí, camisa 9, Chiesa! Final, Botafogo 2, Madureira 1. A vitória nessa noite especial foi de extrema importância na luta do Botafogo pela classificação na semifinal do Campeonato Carioca, mas a situação ainda é complicada. O Alvinegro ocupa a 4ª posição do Grupo C. Só que aqui do meu lado eu tenho a botafoguense mais otimista do mundo, Fernanda Maia. Então, ainda dá? Eu sou a botafoguense mais otimista do mundo, mas pela classificação geral, não rola. Mas pela Taça Rio, sim. Em 4 jogos, vencer 3, já foi 1, tudo bem, tá tudo certo. Pela Taça Rio, acho que sim, Botafogo consegue uma vaga na semifinal do Carioca, mas precisa vencer a Taça Rio. Mas isso é muito possível, né, Botafogo? O Botafogo volta a campo no domingo contra o Fluminense no Maracanã. Pedro Certeza. Primeiro eu vou deixar um beijo para esse clube, que é o meu clube do coração. Do Pedro também, né, Pedro? Exatamente. Para todas as pessoas do marketing, todo mundo que faz esse clube acontecer, um beijo, que campanha bonita, tá? Parabéns, não só pela vitória, pela campanha. Eu tô curiosa aqui, Pedro, para saber o que é isso aí na sua mão. Ele tá com um papelzinho na mão. Cadê o Pedro? Pedro, queria saber o que é isso, Fernanda, Pedro? eu preparei aqui uma lista. Ah. Eu vou falar pra você rapidinho aqui. Por favor. Nojo, asco, repugnância, raiva, horror, desprezo, repulsa, ânsia, ira, ódio, antipatia, rancor, enraivecimento, indignação, controvérsia, náusea, mal-estar e aversão. Meu Deus, isso é o quê? É o que eu sinto por quem já criticou o Chiesa. Ah, não acredito. O meu camisa 9 incontestável, que vai ser titular pro Diego Souza ficar no banco. A verdade é essa. E foi inclusive Quem o que tem eu a disse. coragem de criticar o O K9, Chiesa. gente? Você nunca criticou. Eu jamais, Dia. o cara é implacável, pô. Pelo amor de Deus, o 9 que todo mundo quer ter. Posso rapidinho Claro. complementar? Disse isso aqui ontem, Fala, falei Pedro. que Chiesa perder, porque aquele que ele perdeu, pelo amor de Deus, Exatamente. estava na conta. Falei que Chiesa vai meter gol e vai deixar o Diego Souza no banco no próximo jogo. Isso é importante. Agora, eu fiquei muito curioso, Fernandinha, pra saber, pô, você poderia dar umas instruções pro Zé Ricardo. Eu tava doida. Você tinha essa oportunidade, fala, Zé Ricardo, tira o Chiesa. Que bom que ele escutou, porque o homem mais uma vez surpreendeu a todos e do jeito implacável que ele é, meteu o gol. E o jogo foi bom. Gostou? Foi bom. O que o Bochecha joga É isso aí. é coisa de maluco. É Gustavo. Não, e essa coisa, o Botafogo não existe fazer isso. Eles não escolher não chamar de Zé Gatinha, escolher não chamar de Bochecha. Gente, é o apelido do cara, o Instagram do cara é Bochecha. Por que tem que ser Gustavo, cara? E vou além, a torcida do Botafogo é uma das mais chatas do Brasil, ainda mais com jogadores da base. Se o Bochecha fosse louro e o nome dele fosse Javier Martínez e fosse colombiano, a torcida do Botafogo estaria idolatrando o moleque. É isso aí. Estão vaiando o cara após ele jogar demais. Jogou muito. Deu O uma lançamento bola, do primeiro exato. gol é inacreditável. Joga bem. Não existe no Botafogo xingar o cara do jeito que ele xingou. O Bochecha que tem muita categoria, faz bonitos lançamentos, enfim, ele é um jogador muito técnico, é da nossa base, pra quem não sabe, o Bochecha é da base do Botafogo e fez, Cazé, uma excelente dupla de volantes ali ontem com o Cícero, que deu uma patada de fora da área, bateu uma falta muito bem. O Cícero, que é um jogador com muita qualidade, mistura muito a experiência com a juventude que chega, que é muito grande. Muitos meninos chegam da base do Botafogo, né? O Botafogo... Quem vê o placar do jogo, eu acho que o Botafogo quase perdeu. Na verdade, quase perdeu a chance de vencer o jogo, né? Quase empatou. Mas o Botafogo criou muito, teve muitas chances. Como a gente falou aqui, né? O Pedro Certezas não concordou, mas eu e o Rogério falamos, é importante ter essa sombra do Diego Souza, pro Chiesa começar a marcar gols. Beleza, se não tivesse o goleiro ali, ele ia perder o gol? Sim. Mas E daí? bateu nas costas e voltou. Eu queria também, não vou me alongar muito sobre o Botafogo, até porque o Pedro Certeza já falou muito, mas eu queria levantar uma bola aqui, porque o Chiesa, eu vou até coçar aqui, ó. O Chiesa falou na entrevista pós-jogo que ele nunca
Ficou 5 jogos sem marcar gols. Chiesa, aonde? Aonde, irmão? Que autoestima é essa, velho? Não é uma coisa que eu saí aqui na rua e falei assim, sou magro, sou lindo, sou modelo. Nunca fiquei 5 dias sem comer um prato de lasanha. Nunca. Que é isso, Chiesa? Cara, e ó, o Só você já Chiesa... contou no videogame. Ele fica 4, aí vai em casa e faz fiz gol. Um detalhezinho, o Chiesa, ele na comemoração, o pessoal segurou ele. Exato, Porque ele ia fazer besteira, Ia hein? tirar a camisa. Tava tirando a camisa, mas não tava tirando a camisa pra comemorar e girar. Ele tava tirando com uma malícia de... Exato. Ele tava bravo. Lembrou muito o Marcinho contra a Chapecoense, que ano passado que fez um gol e quase xingou a torcida. Bota tudo a perder. O Marcinho é outro menino que veio da base do Exatamente. Botafogo, que é bom jogador. Inclusive, o Tite já elogiou muito o Marcinho. Tite já foi Ele é ver jogo do irregular. Marcinho, né? Ele é irregular dentro de uma mesma partida. Ele tem nuances de muito bom e às vezes ele dá umas vaciladas. Mas a torcida, em minutos, já vai o cara. Não. Gente, muita E calma nessa hora. O Felipe Neto postou uma coisa muito importante do Marcinho. No Transfer Marketing, que é o lugar onde ranqueia os laterais, os jogadores, ele é o 4º mais valioso do Brasil. O moleque tem 23 anos, ficou um ano parado por ruptura no ligamento. Gente, tem que E a dar torcida tá cara. vaiando. Fala, torcida, você em casa, hashtag SBT Esporte Rio. Coloca essa hashtag no Twitter, que a gente vai ler aqui. O Jefferson Pimenta, Pedro Certezas, o Chiesa fez gol. E agora fica uma dúvida na cabeça do Zé Ricardo? Fica. Se o banco vai ser Igor Cássio ou Chiesa. Acho que é a única dúvida que possa aparecer. Porque o Igor Cássio entrou bem demais. Muito bem. E, Chiesa fez o gol da vitória ontem, foi desabafado e tudo mais. Mas se tivesse escalar o Botafogo hoje sem o Diego Souza, eu colocaria o Igor Cássio no ataque, não o Chiesa. Porque ele ficou 9 jogos sem fazer gol e não dá mais. Mas, João, muito obrigado, Chiesa, tamo junto, é gente boa. Mais uma pergunta aqui no Twitter, hashtag SBT Esporte Rio. Dan, Pedro Certezas, você não acha que o Bochecha poderia ser testado como um meia? O moleque é diferenciado. Mas Então, eu acho que pode, mas eu discordo um pouco porque o Bochecha e o Cícero são meio lentos assim. Então, eu acho que precisa de um cara mais rápido pra movimentar o meio campo. Então, eu acho que ele como meia vai ficar meio desgastado. Como terceiro transição. homem. A né? gente Talvez chamou... não o 10, mas um extra. Através do Twitter a gente chamou, mas tem muita gente brava com esse negócio de Twitter, sabia? O Pedro estava lá na arquibancada do Newton Santos ontem, aí chegou um Voz torcedor do povo. e veio fazer uma reclamação com ele. Cadê? Críticas ao SBT Esporte Rio. Não. Ao SBT, que coloque um outro canal diferente do Twitter pra gente opinar. Eu não tenho Twitter, não aguento mais outra rede social. Bota um WhatsApp pra gente opinar, que eu vou encher aquela... Pode falar. Eu vou encher aquela de mensagem contra esse Chiesa desgraçado. Críticas ao SBT Esporte Amor, Rio. meu Deus! Cara, o cara estava ensandecido pelo ódio. Qual que é o WhatsApp da CPI? Ele já tem? O Ele pessoal elogiou a chama ele gente, de pelo menos. Não, ele falou, gente, eu gosto muito do programa. Não nesse tom, é um pouco importante. acima. Gosto muito do programa, vocês são muito bons. Porém, aí Mas- proferiu alguns palavrões. O ódio que ele tem pro Chiesa também é uma coisa incrível. Quando o Chiesa fez o gol, ele falou assim, gol do goleiro. Então, cara, perdão, cria um Twitter aí que estaremos aqui respondendo vocês. Olha só, a nossa direção, Gol do infelizmente... Você sabe o nome dele, Pedro? Não, O né? pessoal chama ele de Quarentinha. Quarentinha, não atendeu ao seu pedido, desculpa, a gente não pode colocar o WhatsApp aqui, mas tem um novo canal pintando aí. Você que vai nos estádios rubro-negros, enfim, tricolores, vascaínos, botafoguenses, encontrou qualquer um dos três, aborda. Pode abordar. Aborda, tira foto, abraça, eles gostam de abraço. E mandem a mensagem por eles, Inclusive, que aí eles mandam saindo- aqui. Saindo do Maracanã, no sábado, Ah, santo Deus do céu. Parecia que eu tava no The Walking Dead. por quê? Todo mundo em cima de mim. Cadê meu Fala pro SBT, SBT. Gente, é puxou, eu falei, meu você Deus. daqui a pouco vai estar igual o Neymar de Não, máscara. e assim, eu não gosto, né? Eu fico nervoso. Não é que eu não Por quê? gosto. A pessoa tem o direito de fazer o que ela quiser. Você é mais eu fico reservado, nervoso, né? é o certeza que vai pro povo. Eu tenho uma dificuldade que quando eu saio, às vezes eu tô um pouco alterado, que eu gosto de beber umas paradas. Aí o pessoal fala muita coisa, eu falo assim, vou lembrar.
5 segundos depois eu não lembro o que a pessoa falou. Então pegou todo mundo aí. Eu sabia que o meu pai também reclamou um pouquinho do Twitter, porque ele falou, ele baixou, ele mostrou, Felipe, baixei isso aqui, ó. Isso aqui é o Twitter. Pô, eu queria comentar lá, mas eu não consegui entrar direito nesse negócio, como é que eu faço? Eu falei, olha, pô, me manda que eu transmito. Muito aqui, bem, então pessoal. vocês encontrando um desses 3 malucos aí, pode abordar que eles gostam de abraço. Aborda. Atenção, torcida rubro-negra. Ai. Restam poucos ingressos para o jogo de amanhã contra a LDU. É Libertadores. O treino e as novidades do time você confere agora. A torcida do Flamengo promete lotar o Maracanã no jogo contra a LDU nesta quarta. Mais de 52 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. A carga total é de 57 mil. Na atividade fechada para a imprensa, Abel Braga manteve Everton Ribeiro entre os titulares. Com exceção de Vitinho, que iniciou tratamento de lesão muscular na coxa direita, os jogadores que participaram do jogo de sábado fizeram apenas trabalhos físicos. Arrascaeta estava neste grupo e tem grandes chances de começar a partida da Libertadores no banco de reservas. O Flamengo volta a treinar hoje à tarde. O jogo contra a LDU está marcado para esta quarta-feira, às 9h30 da noite. E não é suspense, né, Felipe? Eu acho que nem o Abel ainda desenhou bem esse Flamengo que ele quer. Eu acho que o Abel, ele teve a oportunidade nos jogos do Carioca de testar o Arrascaeta como jogou contra o Vasco, que é um meia, com o Everton Ribeiro na direita, o Bruno Henrique na esquerda, no caso foi o Vitinho, mas um dos dois, e o Gabigol na frente. Então, esse é o time que o torcedor do Flamengo quer ver. Arrascaeta no meio, Arrascaeta no banco. O Arrascaeta foi o jogador mais caro da história do Brasil. Você não tem que encaixar ele onde der. O time você tem que começar por ele. Exatamente, você tem que jogar, tem que botar ele no lugar que ele gosta de jogar. Tem que começar por ele, Casé? Só porque o cara custou caro, ele não tá jogando bem, então vamos colocar ele goela abaixo. Não, mas ele não tá jogando mal. Esse é o ponto. Ele não tá destruindo, mas ele já mostra a sua qualidade, né? O gol que ele fez contra o Vasco é um gol que mostra a qualidade. E digo mais, alguns flamenguistas vão concordar comigo, alguns não. Talvez se o Diego fosse o meia do Flamengo no jogo ali, não tivesse saído aquele gol. Porque foi um contra-ataque extremamente rápido. E o Diego cadencia demais gira, o jogo. para. Então, de repente, ele pegava aquela bola ali, dava uma puxada pra cá, pra lá, o Vasco se reestruturaria defensivamente e o Flamengo não conseguiria fazer o gol. Então, o gol foi muito rápido, toque de bola, movimentação. O Arrascaeta vai mostrando sinais que chega para ser titular. E jogou, acho que é a primeira vez que ele jogou como ele gosta de jogar, que é um meia caindo um pouco mais para a esquerda. Ele não gosta de ser ponta esquerda ou ponta direita. Ele é um meia, né? Ele é um meia que fica por ali, flutuando. que distribui Pedro, bola. Pô. Por que ele não senta no banco, Diego? Cara, eu acho que tem muito a ver com aquela coisinha chamada ciúmezinho, que ele não gosta de ficar no banco, uma vaidade extrema que Será que ele tem essa força? Eu acho que tem, cara. Eu acho que ele tá lá muito lá, ele é um nome muito forte no Flamengo, você vê por todos os comerciais, tudo que ele meio faz. que um comandante do vestiário. Diego é um homem que fala. É liderança, lá. né? É liderança. Eu acho que tem jogado bem o E é Diego. porque não tem que começar mal. pelo Arrascaeta porque ele é mais caro. Ele joga muito Eu e por também isso acho. ele é mais caro. E por isso tem que começar jogando. Sim. Hashtag SBT Esporte Rio na nossa tela, o nosso Twitter. Rian Alves, Felipe, o fator casa e torcida ajuda muito em uma vitória? Libertadores, Maraca, 3 jogos seguidos. Eu tenho um pouco de receio nesse jogo contra a LDU em casa. O Flamengo, parece no ano Libertadores retrasadas de 2017, quando foi eliminado pelo São Lourenço, ganhou todos os jogos em casa e perdeu todos fora. No ano passado, empatou um monte, não perdeu, acho que na fase de grupo, mas empatou vários. Empatou contra Santa Fé no Maracanã. O Flamengo gosta de dar vexame no Maracanã. Jogo perigoso, perigoso. Mas eu acredito que o Flamengo é muito melhor que a LDU e vai passar tranquilo, vencer pelo menos os 2-0. Tinha que dar uma goleada, uns 4-0. O Flamengo precisa demonstrar superioridade. Mas é o sonho também direto, várias goleadas do Botafogo. Superioridade, botar a banca, ver que o time está entrosado, motivar a torcida, é isso. Vamos girar aqui o futebol carioca. A crise financeira do Fluminense parece não ter fim. Alguns jogadores estão há 3 meses sem receber e você quer entender melhor o que está acontecendo lá no Flu? A gente vai ver agora. O Fluminense vai bem na Taça Rio, está na 3ª fase da Copa do Brasil, está disputando a Sul-Americana, mas nos bastidores a coisa não vai nada bem. A crise financeira parece não ter fim. Com os cofres vazios, o clube não conseguiu pagar o mês de fevereiro. Devido aos bloqueios de verbas de vendas de jogadores, além da ausência de um patrocinador master,
O clube vem deixando de cumprir com suas obrigações constantemente. O tricolor pagou um mês atrasado dos novos reforços, que ainda não haviam recebido nenhum mês. Por isso, os jogadores que estavam no elenco do ano passado podem vir acionar o clube na justiça, como fez Gustavo Scarpa no início da temporada passada. Alguns jogadores estão um pouco irritados com promessas não cumpridas pelo presidente Pedro Abad. Recentemente, o grupo chegou a fazer uma greve. A diretoria ainda não pagou o 13º e férias de 2018, janeiro e fevereiro de 2019. Além disso, há dívidas com direitos de imagem de novembro e dezembro de 2018, além de janeiro de 2019. A folha salarial do departamento de futebol está em torno de 3,5 milhões de reais. Situação difícil, né, Pedro, do Fluminense? Do Fluminense e de todos os outros, né? O Fluminense agora está vendo a corda indo cada vez mais pro pescoço. Precisa captar dinheiro de alguma forma. Precisa de um patrocinador bom, precisa encher estádio, precisa vender jogador, porque tá todo mundo ferrado. Aí enche estádio, que é o Maracanã, e mesmo lotado, não dá nada, né? Eu quero gol estilo K9, que você nunca criticou. Cabeça aí, tá? Que a gente vai pro break e já volta, mas nesse grande estilo aí, vai. Se tivesse goleiro ali, entrava. Mas foi ao estilo Chiesa. Foi ao estilo Chiesa, exatamente. Felipe, qual é a sua última? A gente já vai dar tchau agora. Última é que o Ninho do Urubu já foi liberado. O Flamengo já pode voltar a treinar lá. E a expectativa para o jogo de amanhã é força, Mengão. Vamos para cima. Falar em jogo, mandar um beijo pro Elton. Ele trabalha lá no oeste do estádio Newton Santos, vendendo lanches. Ele que é irmão do David, o Inacreditável Futebol Clube. Então, tem até o rosto bem parecido. Um beijo, tá, Elton? Tenho certeza é a sua última. A minha última, eu queria uma posição do Botafogo enquanto... Por que não chamar os jogadores pelo nome deles? Porque os caras mesmos, eles assumem que querem ser chamado de Bochecha e não de Gustavo. Por quê? Por que Gustavo? Por que Alessandro? Pra mim, perde o charme do futebol. Lembrando que o Pimpão é sobrenome. O Pimpão não é apelido. E o Gatito pode. E o Lucas Santos, que era o Robinho, ele quis ser chamado de Lucas Santos. É diferente, pra não se associar ao Robinho. Exatamente. E nem o Lucas também era Marcelinho. Mas aí é uma escolha do cara, né? Exatamente. No caso, é a sua última. A minha última ainda falando sobre o falecimento do Eurico Miranda, mas pedir assim, óbvio que eu não mando ninguém, mas se você não gostava do Eurico, guarda o seu ódio, o seu rancor, sua desavença com o Eurico. Não há por que você ficar em rede social ou até na vida comemorando a morte de alguém. Se você acha que ele fazia mal ao Vasco, então, cara, já não vai fazer mais mal. Respeite a família, respeite o cara que você foi e a imagem, pelo menos. Porque é muito chato um cara falecer e eu abrir rede social e o pessoal, vamos festejar, que não é bacana de verdade. A gente deixa aqui os nossos sentimentos a todos os familiares de Eurico, um cara que escreveu história no Vasco e no futebol carioca. A gente encerra com a homenagem que o Vasco da Gama acabou de fazer, com todo o merecimento ao Eurico Miranda. Amanhã a gente volta.